Só que assim, era cenário de guerra e era muito rápido. Chovia muito, nós escutamos mais a FT-01, que era eles, né? O Rafael, o Hernani, o Carneiro e o Sodré. Até a gente ficou impressionado, sabe? Aí chegou a notícia pra gente, a água passou por cima da ponte do Lajeado. E eu olhei pro Bernardo ele atuou comigo em 2023 lá também. E eu passei navegando embaixo daquela ponte. Deve ser mentira, cara. Tu lembra? A gente passou navegando embaixo. É muito alto, cara. Tem que ser muita água. Aí tinha um senhor, quando a gente começou a atuar, tinha um senhor que passava com uma lancha de alumínio para um lado e pro outro. Com uma voadeira que a gente chama, que é um barquinho de alumínio. E também resgatando as pessoas, mas a gente viu que ele não tinha muita habilidade, sim, mas... Passava para cima e para baixo rápido, batendo nos postes, muito atrapalhado, assim, né? Tava fazendo o que ele podia, meio de coração, tentando ajudar. E dissemos para ele, para com isso, sai, vai ser outra vítima. Ele disse, ô bombeiro, não adianta, eu vou ajudar, eu quero ajudar. E eu vou continuar ajudando. Quero ajudar, eu sou pastor aqui, eu conheço todo mundo. Pastor Davi. Então, sim, senhor, só cuida, bota um coletinho pelo menos, né? Passava por ele várias vezes. E esse cara ia pertinho, mas via que dificuldade. Enquanto ele dava uma volta, a gente dava 3, 4. A gente indo, voltando e olhando aquilo ali, daí a gente falou, cara, daqui a pouco esse cara vai virar esse barco aí, vai ainda ser mais uma tragédia, pior ainda. E aí nós pensamos, pô, o cara é pastor, é daqui, vou botar ele no bote que ele vai ajudar a gente, ele conhece o local, né? Quando alguém fala, ó, a pessoa tá lá em tal lugar, ele já sabe onde é que é, ele guia a gente faz o resgate com segurança, profissionalismo. Ficou todo feliz ali também, ele queria ajudar, e daí botamos ele pra dentro do nosso bote e a gente foi fazendo ali, ele conhecia tudo. E daí o seu Davi, ele passou na casa dele, pegou uma lanterna. Nós estávamos só com uma lanterninha de cabeça. Botou aquela lanterna, parecia de... Pô, ele era o nosso GPS, né? Não tinha GPS, então ele era o GPS. Quando a gente chegou à noite, ali já na última ocorrência, tinha muita gente já. E seu Davi parou com a gente lá, você não pode me ajudar, bombeiro? Pode conseguir uma lancha para mim fazer uma ajuda de um pessoal da minha igreja, um pessoal que tá me pedindo um senhorzinho lá no bairro São Miguel, para baixo do Bonfim. Cada vez que a gente ia e voltava, o celular dele tocava. O fulano que tá lá no Bonfim diz que tem criança, tem idoso, tem muita gente lá pedindo ajuda. Tinha mulher grávida em cima dos telhados, eu já lá no Bonfim. E em São Miguel era um outro bairro que eles falavam muito. Já tinha anoitecido naquele momento. Então a gente viu que o negócio estava desesperador mesmo. E ele dizia, nós temos que ir lá, bombeiro, nós temos que ir lá. A gente não sabe onde é que é, não sabe onde é que é o Bonfim. Umas pessoas assim, pelo amor de Deus, a gente tá tentando contato com a minha família, não consigo mais. O pastor voltou conosco pro centro da cidade. Falou, olha, eu vou lá. E a gente sabia que ele não tinha condições de navegar muito mais à noite com a embarcação que ele estava. Então a gente ia recolher nossos equipamentos. Daí foi bem marcante, porque quando a gente saiu e foi tirando o barco da água, as pessoas vinham nos pedir ajuda. Lembro de uma mulher que ela veio para mim muito desesperada, falando que os familiares dela, ela tinha conseguido contato. Falaram que a água estava chegando já no telhado, isso já no começo da tarde. E era uma idosa, era uma criança, e aquilo mexeu muito comigo. Eu voltei com a equipe e aí eu tinha que tomar a decisão, né? Trabalhar à noite ou não, né? Eu sabia que o que eu decidisse, eles iam me apoiar. Ninguém nem hesitou. Não, vamos embora, né? Daí eu voltei e falei, rapazes, vocês estão comigo nessa, vamos à noite, vai estar perigoso, mas a gente vai com cautela, a gente vai analisando. Aí a gente falou pro seu Davi, o senhor sabe onde é que é esse aqui? Esse que você tá falando, sabe onde é que é essa moça tá pedindo ajuda? Sei. Ele falava assim, eu só quero uma lancha, um motor e um homem cuiudo pra ir comigo. Aí ele pegou e, não, então eu vou com vocês, eu falo pra você onde é que é. Aí a gente olhou assim e tal. A gente disse, não, então vamos tentar, vamos pelo menos tentar. Só que a gente sabe, né, o protocolo nosso é não navegar à noite. A gente refletiu, mas falou, cara, vamos lá pelo menos tentar dar uma olhada, vamos ver o que tá acontecendo, enfim. Porque não tem como a gente retornar e ir para algum lugar descansar sabendo que tem uma mulher grávida em cima de um telhado, com criança, com filho, idoso. Então, apesar de todos os riscos, é nossa missão, é nossa função poder ajudar, então a gente resolveu assumir o risco e fazer isso. Nesse momento eu encontrei até uma equipe, a equipe de força-tarefa nossa também de Itajaí, a Força-Tarefa 07, e eles eram liderados por um capitão, né? Eu ali arrumando porque tinham quebrado o motor deles, por isso que eles não voltaram para ajudar ali nessa hora. Então a gente não tinha mais contato telefônico, rádio, via nada com ninguém, e a gente, claro, tinha que se reportar ao comando de alguma maneira. Eu procurei esse capitão e falei, capitão, a gente vai atuar à noite. Ele falou assim, olha, Hernani, se lembre que o protocolo nos desaconselha a atuar à noite, né? A nossa embarcação está danificada, a gente não vai conseguir atuar, mas não vou te impedir de atuar. Sei que o cenário aqui está catastrófico,
Mas eu expliquei que a gente estava com um nativo e que a gente ia analisando as possibilidades conforme fosse possível. Ele concordou, me deixou livre ali, me falou que me deixaria tomar a decisão, né? Aí nós deslocamos ali dos Juízes, ali do centro de Cruzeiro ali, para essa região do Bonfim. Aí levamos o seu Davi junto com a gente. Vamos pegar essas pessoas ímpares aí que eles falaram e voltamos. Chegamos num lugar que, batemos na água. Ele disse, aqui quem entra pra rua lá que leva pra Bonfim. A cidade lá é assim, né? Cruzeiro é assim, é uma cidade bem... E o rio é lá embaixo. E aí o rio tinha tomado conta já de, 30% ali do espaço da cidade, né? Já tava invadindo ali o centro. Aí deslocamos com ele pra lá. Não sei como, só por Deus mesmo, vamos assim dizer, né? Como ele conseguia se guiar, porque para nós que não conhecíamos o local, a gente só via água, alguns poucos de mato, os telhados de algumas casas, especificamente por onde a gente estava passando, e os fios de poste. Naquela noite a gente ainda não estava conseguindo passar por baixo do fio, mas já estava quase chegando nos fios de poste. A gente baixava baixado, mas ainda passava por baixo dos fios. Foi assim bem complicado porque a gente não sabia onde era. E ele no escuro, no meio das árvores, assim, bem complicado. Assim. Mas chegamos até o local. Eu olhava lá no mapa assim, nós estamos aqui, tá com a direita à esquerda. Ele foi guiando a gente, foi guiando no meio do mato, aí saímos da estrada, mostrava pra ele, mais ou menos pra cá, cara. Mas vamos indo, no escuro, cara. Vamos uns 20 minutos assim, vendo assim, de copa de árvore. Pô, muita coisa boiando, muita coisa boiando. Aí daqui a pouco vimos uma luzinha lá no meio do mato lá. Aí assim, lá é o Olaria, lá é o Olaria. Aí, vai lá que deve ter gente lá é alto. Então ele conhecia a região, então ele sabia. Chegamos, encostamos essa Olaria, tinha uma rampinha assim de barro assim. Encostamos, aí o cara, opa, Caté, eu acho que era o Caté que tava lá. Alguém veio falar assim, um cara mais bruto, assim, mais forte. Pai, a vila tá toda arrasada, tá cheio de gente pra tirar. Precisa tirar muita gente lá, tem criança, tem... Então vamos lá, vamos trabalhar, pessoal. Começamos a entrar no meio do mato, pegamos a direita assim, pelo mapa, né, pra tentar cruzar com uma rua. Passamos lá de uma casa, acessamos a rua principal, assim, a gente via aqui por cima dos postes, né. E aí a gente foi. O cenário começou a ficar cada vez mais complicado, a gente estava muito perto do rio, a força da água começou a ficar mais forte. A nossa intenção era chegar num lugar chamado Curva do Canivete. Vários bairros ali, Bonfim, Delta, aí tinha a Curva do Canivete, e mais pra frente era um chamado bairro São Miguel. A gente tinha muitos relatos de chamados nesse bairro São Miguel, nesse clube Delta, que era um condomínio fechado, né, e nos bairros próximos, nesse Bonfim, nessa Curva do Canivete. Esses eram os locais críticos ali, né. Eles eram muito próximos do rio. Mas a gente foi na expectativa de pegar essa família que essa senhora tinha me pedido. Essa era a nossa expectativa. Uma das coisas que me marcou bastante, a que mais me marcou disparado, foi quando a gente chegou no bairro Bonfim. Quando a gente chegou no Bonfim, nós demos o primeiro apito. Botamos uma lanterna. É uma cena que marca, tá ligado? Pra mim foi dos momentos mais arrepiantes, assim, foi indescritível. Quando a gente apitou... Acendeu todos os telhados, acenderam, tinha dezenas, mais de 100, quase centenas de pessoas em cima de telhado. Pelo amor de Deus, nos tira daqui. E todo mundo começou a berrar, cara. Ele falou, aqui, pelo amor de Deus, me salva, aqui. Era muita gente. Parecia uma torcida de futebol, sabe? Um monte de grito, socorro, não sei o que. Nós, caraca, velho, como é que nós vamos tirar essa raça toda, cara? O pessoal começou a pedir socorro, ajuda. Não foram 4, 5 pessoas, foi todo o bairro. O bairro levantava, gritava, socorro. Deu medo, tá ligado? Deu medo, assim, porque no meio da escuridão, assim, um monte de luz no meio do mato, assim, cara. Tem criança aqui, não sei o que. Socorro. Nos reagrupamos, nos organizamos e pensamos, cara, o que a gente vai fazer? E a gente tinha levado meia hora de navegação para chegar lá. Então a gente se olhou e eu passei só 2 vezes esse sentimento na minha carreira. Esse é um sentimento que eu não quero passar de novo. Ter que escolher quem tu vai salvar, mas tu vai ter que escolher. E tu sabe que se tu voltar, talvez aquela pessoa não vai estar lá. Nós 4 se olhando e falando, cara, vai morrer gente. É meia hora só para chegar aqui. Meia hora com o barco vazio. Você quase só 1 hora para ir e voltar para tirar 10 pessoas. E aí a gente se olhou e pensou, o nível da água estava subindo rápido. Porque a gente tinha medo de não salvar todo mundo e é uma situação de impotência muito grande e tu não conseguir abraçar todo mundo, mas tu tá ali, tu é a salvação daquelas pessoas naquele momento, enfim. E aí o pastor disse,
calma, eu conheço aqui, tem uma olaria bem próxima aqui e a gente vai conseguir levar o pessoal para a olaria. Achamos um local seguro ali próximo, que a gente estava muito longe da cidade, que era uma olaria, a olaria Rauma. Ela era um ponto bem alto e para até chegar lá teria que subir muito mais. Então a gente decidiu, vamos tirar as pessoas, vamos colocar na olaria, tinha um teto, as pessoas vão ficar seguras essa noite, depois a gente vê o que faz. Aí, cara, rapaz, a gente falou assim, olhamos assim, vamos trabalhar, cara, não tem o que fazer, vamos trabalhar, vamos tirar. Começamos a chegar nas primeiras casas, começamos a botar o pessoal pra dentro, ali chuva, debaixo de chuva. A gente foi passando pelas casas e todo mundo berrando, mas a gente foi onde a princípio tava aquelas mulheres grávidas que eles tinham falado. Vai casa aqui, vai casa ali, vai tirando, grávida, idoso, gente de tudo quanto é tipo com A deficiência. gente chegou lá, a gente já tinha passado um monte de casa, todo mundo berrando por ajuda. Onde é que tem a mulher grávida? Onde é que tem a mulher grávida? Aí saiu uma mulher grávida de um lado, do outro tinha também uma mulher grávida. Só na primeira casa tinha umas 12 pessoas, já não cabia nem na primeira viagem que a gente tinha que fazer. Daí a gente realmente chegou nessa olaria, a água não tinha chego toda ainda. Com a rua vai subindo assim, o bote não pegava mais, né? Batia a bateria, nós descia com água no joelho. E já tinha um pessoalzinho da olaria veio ali receber, e começava a receber as pessoas. Tinha uma moça que recebia a gente viu aquela moça. Tinha a Heloísa, depois a gente acabou conhecendo. Que ajudava a retirar os idosos de dentro dos botes, as crianças, ajudou muito a gente. Depois até a gente fez amizade com ela, a gente viu porque ela estava ajudando todo mundo e a casa dela estava destruída. A gente perguntou, tu mora aqui e tal? Ela apontou, não, eu moro ali. Onde ela apontou, a casa já estava toda destruída. Mesmo assim, ela estava ali incansável, ajudando todo mundo. Foi um momento bem crítico, porque cada vez ia piorando. Foi a madrugada inteira trazendo gente. Aí uma hora o pessoal começou a vir, tem gente para tirar ali no Delta. No Delta tem gente ali, não sei o que, tem a fulana, tem um cicano. O Delta era um bairro muito nobre, assim. Os pessoal mais ricos ali guardavam tudo, seus iates, as coisas. Então era um negócio muito nobre. Nós vamos tirar todo mundo, vamos trabalhar. E nós ia lá e voltava, e tirava, e voltava. Aí pegamos uma senhora com cadeira de roda com sonda. Acho que tinha bolsa de colostomia. Colocamos ela com a cadeira de roda em cima dentro do bote, pedimos para os filhos ficarem em volta segurando. Numa casa do lado tinha um monte de gente que das casas mais baixas, elas iam para casa 2 andar. Tinha menina grávida. Tô com 7 meses, tô com 8 meses. Tinha menina com quase para ganhar na próxima semana, sabe? Quando o rio veio lá de cima, é como se o rio fizesse várias curvas. E numa dessas, pelo grande volume de água, ele atravessou reto, ele não fez a curva. E foi daí que ele emendou com outro rio lá na parte de baixo. E daí ele criou um canal ali no meio, que era uma rosal, tinha assim, que passava. E daí então, entre pegar as pessoas e levar para essa areia, a gente tinha que passar ali. Cada ocorrência era uma ocorrência diferente, né? Algumas marcaram mais. Foi um dos momentos mais difíceis para mim, assim, que vem um senhor chamado Seu Caté, a gente até tem bastante contato ainda, e aí o Seu Caté falou, olha, eu tenho uns familiares meus que estão numa casa lá bem perto do rio, lá no Delta. Aí botamos ele no nosso bote, em dolaria, pegamos a direita, que é um tal de Clube Delta, né? Pelo amor de Deus, João Beré, uma idosa, um idoso, e o netinho deles. Vamos lá buscar eles, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí eu assim, não, vamos então, cara, vamos tentar lá. Embarcou o Seu Caté para ele nos mostrar onde é que era, o caminho. O Rafael estava dirigindo o bote, né, o cabo Rafael, ele, muito experiente. Mas a gente assim, tinha uma correnteza lateral danada. Aí ele falava, lá no final é o rio. Rapaziada, cuidar, né? Aí a gente falava, vamos cuidar. Aí começamos a deslocar para lá, já pegou num fio, a gente conseguiu safar. E a correnteza de lado, como o bote tava de reboque, ele ficava meio de lado assim, pra gente poder andar reto, né? O ângulo de ferro que a gente fala, né, a gente inclina pelo menos 45 graus ou mais, dependendo da velocidade, para que quando tu entre na correnteza, ela não te jogue para baixo, tu consiga atravessar ela para quando tu sair ali perto. E a gente passou no portão do Delta, era um portão, tinha 2 estacas assim de ferro, quase batemos o bote ali, já foi bem intenso. A gente falou, não tem como. E, poxa, muita correnteza, e batia uma árvore, tinha um poste caído. Tá muito difícil, cara, aqui. Tá toda hora pegando em fio, cara, olha só, cara. Uma hora que trancou o motor, nós quase fomos derivando pro morro abaixo, entrando no meio do monte de árvore. A água tava subindo. Ali a gente notava a água subindo muito rápido. A gente entrou ali nesse bairro, era por volta de 9 horas da noite. Quando a embarcação tava a motor, já não conseguindo mais vencer a correnteza, eu olhei pro Rafa e falei, Rafa, não tem como, vamos ter que voltar, e realmente não tinha como. Infelizmente, a gente vai ter que contar com Deus nessa aí. Eu olhei pro Seu Caté e falei, Seu Caté, o senhor tá vendo, não tem como, a gente tentou.
Daí ele me olhou e falou, não, bombeiro, tá difícil, vamos voltar mesmo que tá perigoso. A gente teve que retornar, então a gente sabe que, enfim, não fico pensando nas vidas que foram perdidas, mas nas vidas que foram salvas, mas a gente sabe que nem todos a gente conseguiu alcançar naquela noite. Levamos os que a gente conseguiu, mas a gente lembra muito dos que não conseguiu. Uma decisão que pesou muito para mim porque as pessoas ficaram no telhado, elas não resistiram. No outro dia de manhã a casa deles foi levada por volta das 7 da manhã. A senhora e o senhor e o netinho foram arrastados juntos. Eles conseguiram, o senhor conseguiu segurar o netinho, se agarraram numa árvore e ficaram até o outro dia e foram resgatados, mas a senhora não conseguiu e acabou falecendo. Foi até uma equipe nossa que acabou encontrando o corpo dela depois. Cada ocorrência era uma situação complicada, uma situação específica. Então foi todo tipo de pessoas, pessoas obesas, pessoas acamadas, idosos, crianças, grávidas, animais. A gente foi tirando tudo, assim. Então tudo que a gente pôde fazer e tirar, a gente tirou. Não só até o limite, a gente passou do nosso limite. E aí seguimos. E naquela noite ali, começou a extravasar os 27 para 28 metros. Na quinta-feira à tarde ele chegou em 32 ou 34 metros. Era por volta de umas, se não me engano, umas 3h30 da manhã. Chuva, cara, assim, a noite toda trabalhando com chuva grossa, sabe? Uma chuva torrencial, assim, forte. O pessoal fala, meu Deus, cara, não vai parar de chover, cara. Aí tem umas ocorrências que marcam, assim, né? Fomos lá nessa casa do menino chamado Rodolfo, um rapaz que tava com a família toda lá. Eles tinham uma lancha na sacada, assim. A água tava na sacada, eles entraram com a lancha e não conseguiram sair mais com medo da correnteza. Aí eles, não, como é que não vão sair, cara? Tá com muita correnteza. Não, vem com nós que a gente vai num lugarzinho guiando vocês vão com a lancha. Botamos 3 homens na lancha, as crianças, uma criança de colo, se não me engano, uma mulher e mais uns idosos, uma parente deles ali com a gente, né? Aí nesse momento essa lanterna do seu Davi começou a apagar. Ela apagava. Aí ele disse, bateria, vai ligar. A gente começou a ver, tá acabando a bateria, eu já tinha visto a gasolina já tava no limite, eu tava com 5 litrinhos só. Eu tinha que pensar que a gente tinha que voltar para Cruzeiro, né, do Bonfim. O caminho de volta para vir para essa casa, na ida para essa casa... A gente escutou tipo um berro em algum lugar. Grito de gente pedindo ajuda. Bem numa curva ali depois da geral do Bonfim. E daí a gente falou ali, pessoal, daí só que como era caminho, a gente ia passar ali na volta também, ele falou, não, então na volta a gente para. Aí quando a gente tava voltando pra passar ali, os meninos falaram, é aqui, é por aqui que a gente escutou o barulho. Fez chamar de escuta ali de novo e a gente escutou os berros. Daí, cara, a gente não tá achando onde é que tá, onde é que tá. Grita. Aí começamos a passar a lanterna, mano, tinha casa, tinha um telhado de uma casa lá. Daí daqui a pouco a gente mirou a lanterna. Deve estar no mato, eu olhando assim, aí de repente passamos a lanterna no telhado assim, tinha uma mão por baixo da telha brasileira assim. Aqui! Assim, o forro da casa, só tinha um espaço entre a telha e daí tava só os dedos das pessoas mexendo ali dentro. Uma casa toda de salpico, assim, uma casa tipo a meia água, salpico, e a telha brasileira de 6mm, parafusada ainda. Se a gente não tivesse ali, eles iam morrer, né? Basicamente, muitas das pessoas ali, se não quase todos que a gente resgatou naquela noite, não ter uma chance de sobrevivência. Encostamos todo mundo, aí os meninos da lancha foram, voltaram e ficaram com a gente. A gente começou a tentar tirar, e aqui dentro, calma. Começamos a ficar calmo, a gente vai tirar vocês aí. Começamos a quebrar a telha. Não tinha nada manual para estourar, foi na mão mesmo, arrancamos na mão e daí ficou aqueles parafusos tudo para fora e coisa. O cabo Rafael quebrou com a mão as telhas e ergueu as pessoas, assim, foi uma coisa surreal, assim. A gente não acreditava que estava vivendo aquilo. Telha parafusada. Eu tenho uma mão, a senhora era bem obesa. Não era algo fácil de tu puxar lá de baixo para cima, meio desesperador porque também a água estava subindo, eles estavam dentro da casa, no piso de cima, em cima de uma mesa. Tava cabreiro, né, cara? Acabando a nossa lanterna, cara. Quanto mais o rio ia subindo, pior ia ficando a correnteza. Me lembro que os últimos resgates da noite foi assim, já na última... Fomos até o limite de combustível, acabou a bateria de tudo, voltamos navegando à noite. Já era 4 da manhã, a gente já estava no limite. Cansaço batendo. Tinha viajado a madrugada toda, trabalhou o dia todo. Depois a gente já estava mais de 24 horas no ar. Só que eu tinha na minha cabeça, eu não tinha ido na curva do Canivete. Tinha ido ver o pedido daquela senhora que estava chorando, que me abordou chorando. E quando a gente chegou, ela estava lá me esperando. O barco chegando, ela veio correndo na minha... Aí eu falei assim... Pô, a senhora vai me perdoar do fundo do meu coração, mas eu não consegui chegar na curva do Canivete, não dava, o rio estava muito forte. Quando a gente chegou, que eles nos informaram só, vocês vão ter que ficar por aqui, a cidade está fora. E depois a gente descobriu que a gente era a única força de segurança, a polícia e o bombeiro de locais de lá tinham ficado ilhados para fora. A moça, a Heloísa, essa moça que ajudava bastante, ela tinha um porquinho. Ela matou o porco para alimentar aquele povo de noite. E aí essa menina, Heloísa,
Ela recebia a gente muito bem ali. Ela se destacou como se fosse uma líder ali, né? Aí o Santo Hernani pediu pra ela, olha, tem como depois anotar o nome de todas as pessoas que a gente deixou aqui? Pra gente levar pra cidade e mostrar pras pessoas, porque os pais estão esperando eles aqui, porque eles acham que morreu todo mundo. E nós retornamos para a cidade. A gente tinha que voltar tudo aquele trajeto no meio do mato para chegar na viatura. Isso já era mais de 4 horas da manhã. Quando chegamos na cidade, eles achavam que a gente tinha morrido. Tava o Chico, que era o cara da Defesa Civil, ajudou bastante a gente também. Ele falou, opa, tudo bem? Tudo bem, só tava nós ali, tem mais uma meia dúzia de gente ali. Vocês são os bombeiros de Santa Catarina? Sim. Vocês são a equipe do Major Moura? E aí eles falaram, olha, vocês estão ilhados, não tem como voltar. Não tem como voltar para Lajeado. E como a gente saiu só para ir para uma ocorrência e depois a gente ia voltar para Lajeado, todas as nossas coisas ficaram lá em Lajeado. A gente só tinha ido com a roupa do corpo mesmo, basicamente, os longs ali, porque a gente ia fazer uma operação e ia voltar. Mas tem lugar para vocês deitar, descansar. Ele ia levar para nós para um abrigo improvisado que eles tinham feito lá para a prefeitura. Fizeram uma alimentação também, que a gente estava sem comer já, daí um cafezinho quente ali. Tinha um colchão pra gente dormir. O que aconteceu com eles foi o seguinte, eles foram atender uma ocorrência na cidade de Cruzeiro do Sul. E aí quando eles foram sair, veio um cidadão da cidade ali e falou, vocês não tem mais como sair, o rio encheu, não passa mais. Que ia com a viatura até onde dava, carregando o bote no rebote. Descia o bote na região alagada e ia atender. Quando eles foram sair, não tinha mais saída. E ali eles ficaram. Então, eles ficaram ali 2, 3 dias atendendo e a gente sem notícia deles. Aí ele disse, eu acho que eu tenho umas roupas de doação lá, de repente a gente pega uma coisa pra vocês lá. E aí falamos com o Henrique, que trabalhava na prefeitura. O prefeito estava fora e ele era a ponte com o prefeito. Aí voltamos, fomos pro ginásio ali, onde as pessoas estavam abrigadas, a gente ficou ali, ganhamos roupa, daí dormimos ali das 5 da manhã até umas 7. Então, de fato, a gente pensa, Cruzeiro do Sul é a nossa segunda cidade natal. Nós nascemos de novo ali. Ali nós quase morremos várias vezes. Foi desesperador. Assim. Quem nos guiou foi Deus, porque a gente não conhecia nada e a gente conseguiu resgatar muita gente. É inexplicável.